Fala galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que responde a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e este vídeo de review é para aquelas pessoas que estão procurando um notebook com um preço acessível para trabalhar ou estudar neste ano de 2021 e se deparou com o Samsung Book E20. E a pergunta que deve ter ficado é: será que ele dá conta realmente de tarefas como navegação na internet, pacote Office e também a reprodução de vídeos no YouTube e também na Netflix? Vem comigo conferir a resposta para esta pergunta agora. A família Samsung Book trouxe boas atualizações no design e diversos modelos, desde os mais básicos até os mais avançados. Este aqui, o Book 20, fica entre os mais simples. Ele tem um processador Celeron, 4 GB de memória RAM, mas não vem com SSD. Muita gente fica meio assim de ver as configurações, mas é importante ressaltar que o preço é bem atrativo. Então a pergunta que fica é: será que vale a pena arriscar? Bem, antes de eu responder a esta pergunta, vamos começar falando sobre a aparência deste menininho aqui. Lembrando que no unboxing a gente fala mais especificamente sobre os aspectos externos do notebook. Então, caso você não tenha assistido o unboxing, é importante que você assista, porque lá você vai conhecer mais sobre o design, acabamento e estes outros aspectos externos do notebook. Hoje vai ser mais sobre o funcionamento mesmo. Para acessar o vídeo de unboxing, tem um link aqui no card, no izinho e também na descrição. É importante que você assista os dois vídeos se você está indeciso a respeito da compra deste carinha aqui. Mas basicamente, mesmo sendo um equipamento mais barato e feito em plástico, o acabamento é muito bacana, bem moderno e elegante. Este modelo que temos em mãos vem na cor branca, mas tem opções também na cor prata. A gente vê que ele tem uma construção bem sólida, mesmo pressionando a tampa ou então o palm rest na parte de dentro, ele não afunda muito, não flexiona. E esse é o mesmo acabamento usado nos modelos com configurações mais complexas e caras da linha Book. E agora, partindo para a tela, abrindo a tampa aqui no caso, inclusive é uma tampa bem suave, dá para você abrir com uma mão só. Nós vamos ter um painel de 15.6 polegadas com resolução HD de 1366 por 768 pixels. Pela faixa de preço, inevitavelmente também temos o famoso padrão TN, muito criticado aqui no canal, porque não é indicado para quem quer trabalhar com edições de imagem ou vídeo, porque distorce as cores dependendo do ângulo. Bom, neste caso aqui você não vai conseguir trabalhar com edição de vídeo de qualquer forma, mas esse aqui até que é melhorzinho do que alguns painéis TN que já vimos de outras fabricantes. As cores até que não ficam tão desbotadas. E olhando de uma perspectiva otimista sobre essa tela, o fato de ela ter uma resolução HD vai acabar te dando mais duração de bateria e também vai exigir menos do hardware do notebook, que já é bem básico. E aí na tela agora você está vendo mais especificações sobre a tela. Então a gente vê que ela não é uma tela com uma fidelidade muito boa de cores, com sRGB de 60% e ARGB de 43%. E acima da tela a gente tem a webcam, que é bem básica também, tem uma resolução VGA de 480p. E a gente vai testar ela agora. E esta é a imagem da câmera do Samsung Book E20. Tanto o áudio quanto o vídeo estão sem tratamentos, para você saber bem como que é a qualidade, e logo de cara você consegue perceber que eu estou bem claro. Isso é porque eu estou usando uma camiseta preta, ele está tentando deixar equilibrado ali o brilho. Então, se eu colocar, por exemplo, um papel aqui, deixar mais branco, você vê que ele dá uma escurecida. Estranho isso, né? Estranho, eu sei. Levantando um pouco a webcam aqui, por conta do brilho aqui da luz aqui em cima, a gente já vê o brilho um pouco mais desequilibrado. Não é uma câmera para você gravar vídeos para o YouTube, por exemplo, ou para você gravar videoaulas, mas já vai ser uma câmera suficiente para você fazer videoconferências, conversar com as pessoas através de vídeo. E agora, vamos falar sobre o teclado. O teclado vem no padrão ABNT2, com o C cedilha e os acentos que estamos acostumados no português. Apenas o ponto de interrogação é que fica num lugar um pouco diferente, no W. Então você mantém pressionado o Alt GR e pressiona o W para acionar o ponto de interrogação. Mas isso é algo comum em outras marcas também, não é exclusivo desse notebook. A Samsung chama este teclado de Laras, o similar ao utilizado no Samsung S51 Pro. Aliás, toda a carcaça da família Book
é totalmente inspirada no modelo profissional da marca. As teclas em geral são bem macias, silenciosas e bem espaçadas, o que proporciona uma digitação confortável. Outro ponto positivo é o touchpad, que é grande, bem liso e suporta os drivers de precisão do Windows. Teclado e touchpad acima da média para a faixa de preço. Sobre as conexões disponíveis nas laterais, a gente já mostrou em detalhes no unboxing, mas o que você precisa saber é que, ao contrário de alguns modelos nessa faixa de preço, temos aqui o leitor de cartão micro SD, o que é bem importante para algumas pessoas. A gente tem também a conexão de rede RJ45 para a internet via cabo. E temos ainda uma conexão USB-C, mas sem suporte a vídeo. E de conexões sem fio, a gente vai ter o Wi-Fi do tipo AC e Bluetooth 5.0. Vamos falar agora sobre a parte de áudio deste notebook. Podemos dizer que ele recebe um ok em termos de qualidade e volume. Possui um total de 3 watts de potência, com 2 alto-falantes posicionados na parte inferior do notebook. Os graves e agudos são pouco expressivos e o volume, apesar de não ser tão baixo, também não é tão alto assim. Para pessoas mais exigentes com som, a compra de um headset ou então uma caixinha de som Bluetooth pode ser uma boa. E se você está buscando este tipo de item, como headsets e caixinhas de som Bluetooth, a gente tem o nosso grupo de acessórios de notebooks, que são grupos especificamente de ofertas e promoções de acessórios de notebooks, de todos os tipos de acessórios. São grupos destinados àquelas pessoas que já compraram seus notebooks, mas querem deixar a experiência no uso desse notebook ainda melhor. Monitores externos, teclados, mouses, headsets, caixinhas de som Bluetooth, entre outros acessórios. Vale muito a pena. Vamos agora conhecer o que o Samsung Book E20 carrega por dentro. Como dissemos no início do vídeo, este é um notebook modesto, equipado com um processador Intel Celeron, mais especificamente o 5205U, que, por curiosidade, é o único Celeron de 10ª geração no Brasil até agora. Ele também vai ter 4 GB de memória RAM e um HD mecânico, sem SSD. O código do modelo é o E20NP550XCJKO2BR. Com essa configuração não dá pra gente exigir muito do notebook. Ele é um notebook básico destinado a tarefas como estudos, navegação na internet com algumas abas abertas, tarefas de escritório como edição de texto, edição de planilhas, dá para você criar apresentação de slides, vai dar para você utilizar o WhatsApp Web, por exemplo, ouvir músicas e também reproduzir vídeos no YouTube e na Netflix. Para quais tarefas este notebook não é destinado? Ele não é destinado à edição de imagens, por exemplo. Se você for guerreiro mesmo, você vai conseguir editar uma imagem ou outra nesse notebook, desde que sejam imagens leves. Mas vídeos, por exemplo, projetos em 3D, essas coisas, infelizmente, não vai ser possível realizar nesse notebook. De armazenamento, ele vem com um HD mecânico de 5400 RPM, de 500 GB de capacidade. E isso pode ser um pouco problemático, porque digamos assim que o Windows 10 não vai muito com as ideias do HD mecânico. Então, é muito comum acontecer o cruel erro de disco em 100% de uso, que deixa o notebook extremamente lento e praticamente inutilizável. Isso não acontece o tempo todo, mas é comum acontecer. Vai acontecer algumas vezes. Este erro pode fazer muitas pessoas acreditarem que o problema está na memória RAM de 4 GB ou então no processador Celeron. Mas, apesar de serem básicos, estes itens já vão ser o suficiente para realizar tarefas levinhas, como eu falei anteriormente. O problema com este erro de 100% de uso do disco está realmente no HD mecânico, que não dá conta do fluxo de informações que está acontecendo ali no momento. Então, para deixar bem facinho, caso você seja leigo, digamos que o HD mecânico ele tem uma grande capacidade de armazenamento, mas o fluxo de informações não é muito grande. Digamos que a caixa d'água é grande, mas o cano é estreito. Neste notebook aqui, a gente já instalou um SSD do tipo NVMe no slot M2 disponível, que fica escondidinho atrás de uma fita, mas dá uma procuradinha que você acha. Um SSD faz o notebook mudar da água para o vinho. Antes de a gente instalar o SSD, ele demorava cerca de 3 minutos para ligar e ficava inutilizável por um tempo ainda. Agora, depois de a gente colocar o SSD, veja só a velocidade com que ele liga. Em questão de segundos, o seu notebook já está pronto para usar.
E no SSD você ligou, você já pode começar a utilizar. Não precisa ficar esperando ele meio que, sei lá, a sensação que parece que ele está estabilizando, né? Não, é muito mais rápido. E o ganho de velocidade não é só na hora de ligar o notebook. Para abrir programas e navegar no notebook como um todo, também fica mais rápido. E aqui nesse ponto tem um detalhe importante. A Samsung não deixa claro quais são os SSDs compatíveis com o Samsung Book de 2020. A gente descobriu, da pior forma possível, que ele não aceita os SSDs M2 com o protocolo SATA 3. Então basicamente a gente comprou um, instalou e nada aconteceu. Depois a gente viu que outros YouTubers estavam tendo o mesmo problema. Tivemos que apelar para o NVMe geração 3 X2. Nem mesmo no chat do atendimento oficial da Samsung é fácil conseguir essa informação. E isso é um ponto bem negativo para as fabricantes, porque o consumidor precisa ter a informação sobre o notebook que ele está comprando. Então, fabricantes, vamos melhorar isso aí, estamos de olho. Se faltar informação relevante para o consumidor, o público vai ficar sabendo. Mas enfim, o SSD pode melhorar e muito o desempenho do sistema no geral. Sem ele, a gente pode ter travamentos e lentidões que vão tornar o uso no dia a dia praticamente uma tortura. Agora falando sobre upgrades, a boa notícia é que o Samsung Book E20 permite algumas modificações. Isso já começa com as tampas de fácil acesso aos slots de memória RAM, que são 2, não tem memória soldada, e ao slot de 2,5 polegadas, na parte inferior do notebook. Neste caso, já vem ocupado pelo HD de 500 GB, mas você pode substituir se você quiser. A família Book 2020 suporta até 32 GB de memória RAM. E fazendo um upgrade de apenas 4 GB de memória adicionais, ou seja, adicionando um pente de 4 GB no segundo slot que vem vazio, você já consegue trabalhar em Dual Channel e isso já vai te trazer um bom ganho de performance. Já o slot M2 que a gente utilizou para instalar o SSD não tem tampas de fácil acesso. Você realmente tem que abrir o notebook para conseguir acessar esse slot e abrindo o notebook, infelizmente, você perde a garantia. E agora vamos para a prova de fogo. O teste de desempenho em games. Mas você falou que não é para jogar, mas jogos leves, né? Jogos leves daí pode. Fica tranquilo também, né? A gente experimentou vários jogos leves e populares. Afinal, a gente está falando de um notebook que tem GPU integrada UHD Graphics. Então, definitivamente não é um notebook para você jogar. Ele não é indicado para esse tipo de uso. Então ele pode apresentar travamentos e até crashes, ou seja, o jogo fecha do nada, até mesmo em jogos mais leves. De qualquer maneira, a gente fez os testes para deixar você ciente. E vamos aos resultados. O primeiro jogo testado foi o The Sims 4. No alto a gente teve 19 quadros por segundo, no médio 27 e no baixo 41. Depois foi a vez do League of Legends. No alto a gente teve 36 quadros por segundo, no médio 45 e no baixo 57 quadros por segundo. Já dá pra jogar um LOLzinho, hein? GTA V só rodou no baixo, com 12 quadros por segundo. Mas daí é apresentação de slide, né? O CSGO no alto também travou, no médio teve 10 quadros por segundo e no baixo 21. Certeza que você vai levar um sapeco aí, né? Você pode morrer entre um frame e outro, né? Jogando PUBG Lite a gente conseguiu no alto 14 quadros por segundo, no médio 22 e no baixo 36. 3 jogos que não rodaram de jeito nenhum nesse notebook foram o Fortnite, o Valorant e também o FIFA 20. A gente até tentou rodar, mas não deu boa. A gente também fez os nossos testes de benchmark, que servem basicamente para você avaliar o desempenho do notebook em tarefas pesadas, como renderizações em 3D. Então você tem ali os resultados numéricos, você pode conferir esses resultados através do izinho aqui no canto ou então pelos links na descrição. Indo até o nosso post oficial, lá você vai ter todas as informações dos resultados deste teste. E agora vamos falar sobre temperaturas e sistema de resfriamento. Nessa parte o Samsung Book E20 é bem estável, mesmo em tarefas um pouco mais pesadas do que aquelas mais leves que eu citei, ele não esquentou. Você tem entradas de ar frio aqui na parte de baixo, então o ar frio entra por aqui, e ele sai por uma gradezinha que tem aqui na dobradiça. Então você está vendo mais de perto aí. Como ele não é um notebook que esquenta muito, a saída de ar ali na dobradiça certamente não vai atrapalhar, né? E agora vamos falar sobre a bateria. Será que o Samsung Book E20
aguenta bastante tempo fora da tomada. Quando falamos em bateria, a gente tem uma de 43 watts-hora com um carregador de 40 watts, que garantem uma alta duração graças ao processador de baixo consumo. No modo mais alto desempenho, com o brilho em 100% na tela, a gente conseguiu, em uso normal, 4 horas e 50 minutos. No modo melhor duração de bateria e brilho em 50%, em uso normal também, a gente conseguiu 6 horas e 20 minutos. No modo econômico, com brilho em 30%, rodando playback do YouTube, 7 horas e 35 minutos. E no teste de estresse, Intel Burn-in Test, 3 horas e 25 minutos. Para concluir, nós consideramos que o Samsung Book E20 cumpriu a sua missão de ser um notebook básico destinado a tarefas leves. Se você precisa urgentemente de um notebook para estudos ou para trabalhar com outras tarefas, como aquelas que eu citei no início do vídeo, este notebook vai servir bem para você. Então, trabalhos de escritório, navegação na internet, aquelas tarefas que eu citei lá no início do vídeo mesmo. Ele é uma opção barata e viável. O ponto negativo, como eu falei, é o HD mecânico, que acaba sendo muito mais lento do que um SSD e que com certa frequência causa aí errinhos como, por exemplo, o de 100% de uso do disco que eu citei anteriormente. O calcanhar de Aquiles do Windows 10. Mas é aquela coisa, né? Só instalar um SSD que é sucesso. Pode ser M2, no slot M2 que ele possui, ou então no slot de 2,5 polegadas, que daí assim você não precisa abrir ele totalmente e perder a garantia, né? Para o slot de 2,5 polegadas, lembrando, tem a tampinha de fácil acesso. Além de tudo, ele é um notebook bem bonito e bem construído. E quanto que está custando essa belezura aqui? Bem, para você saber os preços atualizados, como sempre, confira aqui nos links na descrição ou então no nosso post oficial, porque lá daí você vai ter os preços atualizados. Do jeito que os preços estão, se eu falar aqui, amanhã já vai ser outro. Se você está pensando em comprar um notebook agora, é importante você fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. A gente não ganha nada com estes grupos, é gratuito para participar, qualquer pessoa pode participar. A função destes grupos é somente ajudar você a encontrar um notebook com uma excelente oportunidade de compra, com uma oferta ou então uma promoção legal. Sempre que surgem ofertas e promoções, a gente avisa os nossos seguidores através destes grupos. Então, surgiu coisa boa? Você vai ficar sabendo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, manifeste-se através do like, do gostei aí embaixo do vídeo. Aproveite o momento e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e também ative o sino, porque daí você não perde nenhuma novidade. Eu e o Samsung Book E20 vamos ficando por aqui, mas nós, do Qual Notebook Comprar, vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!